Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Robson. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar a técnica Planning Poker para você fazer suas estimativas ágeis, tanto as histórias do usuário, tarefas ou do back-to-backlog do produto dentro do Microsoft Project. Então vamos lá. Bom, esse é o cronograma que nós trabalhamos na última aula. Esse cronograma nós fizemos duas técnicas já. Fizemos o Moscou e o T-Shirt. Agora eu vou ensinar como a gente pode utilizar a sequência Fibonacci para fazer as estimativas dentro do nosso Microsoft Project. Primeiro, eu vou no menu Projeto e eu vou em Campos Personalizados. Aqui, agora eu vou selecionar um tipo diferente de dados, que seria o tipo numérico. Por quê? Porque a gente quer contabilizar essas informações, então precisa ser um campo numérico. Eu vou selecionar no campo número 1, eu vou renomear, vou escrever Planning Poker. E agora eu tenho duas formas para colocar essa informação no cronograma. Eu tenho aquela que a gente fez anteriormente, que é colocar as informações para que o usuário possa selecionar, e eu tenho uma outra informação para que eu possa digitar manualmente. Qual o problema de utilizar, como a gente estava fazendo anteriormente, que era o campo pesquisa, onde eu coloco as informações e aí o usuário pode selecionar essas informações. O problema é que eu não consigo sumarizar para que o Project possa contabilizar quando eu for agrupar essas informações por item de agrupamento. Então, digamos que eu queira saber qual a minha estimativa de esforço para todos os meus itens do backlog do produto que fazem parte da estimativa P do T-shirt, ou que pode ser outra estimativa Moscou. Eu não consigo contabilizar isso automaticamente e visualizar no Microsoft Project. Então, eu não vou selecionar e definir esse tipo de método para a entrada das informações. Eu vou deixar como nenhum e eu vou aqui embaixo selecionar a opção cálculo das linhas de resumo. O que significa isso? Significa que a partir do momento que eu agrupar essas informações, o Microsoft Project pode calcular para mim a informação numérica e sumarizar ela no nível acima, ou seja, nos níveis que eu tenho, caso eu tenha um cronograma com uma EP bem definida. Então, nesse caso, eu vou selecionar como acúmulo e eu vou colocar a informação soma, que ele vai somar as informações para o nível acima. Vou selecionar as informações e vou clicar em OK. Bom, a segunda forma que eu tenho que fazer agora é estimar para cada item do meu backlog. Eu vou clicar com o botão direito aqui no título, vou colocar inserir coluna e eu vou digitar qual é a informação que eu quero. Bom, como eu não pré-defini as informações, o usuário agora precisa definir manualmente todas as informações estimativas para cada item desse. Então a gente já vai assumir que toda aquela técnica Planning Poker já foi feita e todo mundo já definiu qual é a informação que vai ser atribuída para cada item desse. Então agora eu vou definir quais são as informações. Então digamos que para formulário de cadastro, de anexo, eu vou utilizar a estimativa 3. E aí para a página de conexão, essas páginas simples, eu posso colocar como 1, que são informações mais simples, enviar e-mail de cadastro, política de privacidade. Aqui eu vou colocar 5, é só uma estimativa bem básica mesmo. Aqui é 8, vou colocar 13. Envio de alerta, vou colocar 1. Formulário de cadastro de informações pessoais, vou colocar 21. Essas informações de busca automática, posso colocar 34. Né? Vamos colocar informação de cadastro de formação escolar, essa daqui 55. Essas informações são mais complicadas. Formulário de cadastros para skill, vou colocar também 34. Mídias sociais, essa daqui é mais fácil, vou colocar 8. Login 8, parte de formação 1. Alerta de cadastro efetuado 1. Então, digamos que a gente pega essas informações e joga para dentro do cronograma. Agora, para que a gente possa saber qual é a quantidade de esforço para cada sprint, eu preciso primeiro definir quais são as sprints. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é definir as sprints e qual é a duração das sprints. Não vamos entrar no mérito da gente planejar ainda o nosso backlog do produto. A gente está apenas estimando e colocando as informações nela. Bom, o que eu faço? Eu venho aqui no menu, que eu tenho como menu projeto, eu venho em gerenciar sprints. Nessa tela, eu defino e coloco quantas sprints eu tenho e a duração de cada uma delas. Então aqui já está pré-definido o project, que eu tenho 3 sprints, cada uma com 2 semanas. Então eu vou mudar para 4 semanas. 4 semanas e 4 semanas, e eu vou colocar mais uma sprint aqui. Automaticamente ele já sabe qual a data posterior da última sprint, e aqui eu vou colocar embaixo 4S, 4 semanas, e eu vou adicionar essa sprint. Então digamos que eu tenho 4 sprints no meu projeto, cada sprint com 4 semanas de duração. Vou colocar OK.
Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso definir cada item em qual sprint ela vai fazer parte. Existem duas formas de fazer isso, ok? Se eu vir aqui no menu Sprint, em planejamento, painel de planejamento do Sprint, aqui eu tenho todo o meu backlog do produto dessa forma. E a primeira maneira que eu tenho de conseguir fazer é determinar qual é o item do backlog para cada sprint, eu posso simplesmente arrastar. Então, digamos que o formulário de cadastro anexo eu queira que esteja no sprint 2. Painel de erro, essa informação não precisa estar exatamente nesse momento. Digamos que eu vou colocar no sprint 1. Formulário de esquecer senha, vou colocar no formulário no sprint 4. Formulário de importação, eu vou colocar no sprint 3, que era uma informação tão crucial para o nosso cliente. Formulário de novo cadastro no app, vou deixar no sprint 1. Bom, digamos que você tenha um backlog muito grande. Então, fazer isso para todos os itens talvez não seja algo muito ágil, né? Muito prático para a gente fazer. Como a gente consegue fazer de forma mais rápida? Nós podemos vir aqui em planejamento, planilha de planejamento do sprint, e aqui na coluna sprint eu vou selecionar qual é a sprint cada um desses vai ficar. Então, o formulário de informações de cadastro de capture eu vou colocar no sprint 3. Sprint 1, já posso pré-definir quais são as informações. Então, cadastros pessoais, busca automática de CEP, formação escolar, experiências, tudo posso colocar no sprint 1. Esse eu vou deixar no sprint 4. E aí, para cada informação, eu vou determinar que os mídias sociais, essa aqui vai ser sprint 1, página eu vou colocar sprint 4, alerta eu vou colocar no sprint 3, 3, 3. Bom, então digamos que você fez dessa forma e você colocou todos os itens aqui. Eu vou voltar ao painel de planejamento do sprint, onde eu tenho aqui efetivamente todos os itens que estão planejados em cada sprint. O sprint 2 não deu muita coisa não, eu vou mudar essas informações, cadastro de mídias sociais, formulário de cadastro. Bom, dessa forma eu tenho aqui o meu backlog do produto definido em cada sprint. E agora eu consigo determinar qual é o meu esforço físico para cada uma delas. Antes disso, se eu quiser ver essas informações aqui, já adiantando alguns vídeos mais para frente, tá? Eu vou aqui no menu formatar e aqui eu vou colocar personalizar cartões. Aqui eu vou colocar dois campos. Eu vou colocar o campo de Planning Poker, que seria, ele vai trazer para mim qual é a estimativa Planning Poker para cada cartão. Eu posso colocar também a priorização Moscou e até T-shirt size. Então, ou seja, para cada cartão, ele vai trazer para mim as informações adicionais além do nome, como qual é a estimativa que eu dei, qual é a estimativa Planning Poker, Moscou e T-shirt. Dessa forma, eu já tenho aqui o meu cronograma de planejamento da release pronto, bem simples e prático para a gente. Agora, eu quero fazer é visualizar como esforço físico para cada sprint, por exemplo, ou até para cada outro tipo de método. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou voltar dentro de sprint em planilha de planejamento do sprint e eu posso agrupar essas informações para uma informação que eu quero. Então, digamos que eu quero agrupar por sprint. Eu venho em exibir e aqui no grupo de dados eu tenho nenhum grupo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar agora sprint. O que ele vai fazer para mim? Ele vai agrupar todas as minhas tarefas ou os itens do backlog do produto para cada sprint. Sprint 1, 2, 3, 4 e ele está trazendo para mim agora qual é o meu esforço para cada sprint dessa. Então eu sei que para o sprint 1 eu tenho 182, sprint 2 46, 23 e 7. Ou seja, não preciso colocar essa informação, levar essa informação para outra planilha para que eu possa fazer esse cálculo. Agora eu poderia também criar um gráfico disso. Isso seria bastante interessante para a gente visualizar. Eu vou no menu relatório. Eu tenho vários relatórios dentro do meu projeto. Dentro do painel tarefas é um painel já pronto, onde eu tenho informações resumidas de status da tarefa ou status das sprints. Eu vou colocar aqui status da sprint. Esse status da sprint ele já traz para mim a estimativa de quantas tarefas eu tenho por sprint. Já é um gráfico já básico e a quantidade de trabalho ou horas para cada sprint dessa. Como eu não tenho nenhum recurso atribuído, ele não vai trazer essa informação para mim. Então aqui embaixo eu vou criar um novo gráfico, onde eu vou criar um gráfico talvez de gráfico de coluna agrupada. Dessa forma, ele já automaticamente traz para mim as informações de total de horas. Eu não quero o total de horas. Essa informação para mim não é interessante. Eu vou desmarcar as informações de trabalho, porque essas informações de trabalho elas não quero trazer horas, e inclusive não tem essas informações aqui. E eu preciso primeiro agrupar essas informações. O que seria agrupar? Seria exatamente o que nós fizemos anteriormente aqui na planilha de planejamento do sprint. Eu estou agrupando minhas atividades por sprint.
Eu vou fazer a mesma coisa, vou voltar relatório, painel, status da sprint, vou até lá ao final, vou selecionar o gráfico 10 e eu agora vou selecionar um tipo de grupo, que seria sprint. Bom, uma vez que eu selecionei sprint, essas informações não estão trazendo porque ainda não selecionei as informações numéricas. Eu vou dentro da lista de campos, eu vou selecionar número e eu vou abrir esse campo personalizado. Por quê? Porque foi um campo diferente do padrão que existe no Projo. Vou clicar nele e eu vou rolar até encontrar o número 1, que seria Planning Poker. Quando eu seleciono ela, automaticamente já traz para mim um gráfico onde ele soma o total de esforço para cada sprint. Vou clicar com o botão direito na série, onde tem os gráficos, vou colocar adicionar rótulos. Dessa forma, eu já tenho a quantidade de esforço para cada uma delas. Ou seja, não preciso de nenhuma outra ferramenta para que eu possa realmente visualizar isso. Com isso, o que a gente consegue definir? Que eu tenho um esforço físico muito grande na Sprint 1 e talvez isso possa me auxiliar a replanejar meu cronograma, redistribuindo as informações de forma uniforme. A gente consegue fazer, inclusive, isso automaticamente no Microsoft Project, desde que a gente tenha os recursos atribuídos a cada uma delas. Mas dessa forma a gente já consegue ver. Então, essa forma bem simples e prática de você pegar as estimativas do Planning Poker, jogar para dentro do cronograma, dentro do backlog do produto e rapidamente visualizar como elas estão distribuídas. É claro que a gente não entrou no mérito se efetivamente esses itens do backlog podem realmente ficar dentro de cada sprint test, porque aí a gente precisa fazer a atribuição dos recursos e verificar como é que está a distribuição do esforço de cada uma delas, para que realmente a gente possa definir. Talvez 182 esteja muito alto, talvez eu precise redistribuir de uma forma mais suave essas informações. E aí só com outras informações que futuramente a gente vai trabalhar no Microsoft Project, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, coloque seu comentário, que em breve a gente vai colocar mais vídeos falando um pouco mais como você gerenciar e estimar projetos ágeis dentro do Microsoft Project. Muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.